Paz do Senhor, bom dia, minhas amadas, paz do Senhor. É bom estar outra vez aqui com vocês, amém? Para partilhar uma vez mais uma palavra que espero eu seja edificante aos nossos corações. Que estes tempos preciosos, curtinhos, mas preciosos, possam despertar em nós mulheres, aquilo que o Senhor é para nós. Estamos a viver tempos em que precisamos de estar firmadas em alguma certeza, e o tema que eu trago hoje para vos desafiar é firmadas na rocha, amém? Então vamos falar um pouquinho disso, vamos desenvolver esse tema em conjunto, e eu digo em conjunto, por isso eu quero pedir encarecidamente que as minhas amadas abram as vossas Bíblias. É isso aí, pega a Bíblia, abre comigo e acompanha a leitura, amém? Eu sempre peço que no devocional vocês tenham as Bíblias ao vosso lado, porque pode haver alguma coisinha que vocês queiram anotar e depois questionar, então seria bem interessante que vocês acompanhassem a leitura com as Bíblias abertas, amém? Vamos abrir o livro de Deuteronômio, capítulo 32, vamos ler o versículo 13 e o 4 e depois vamos ler do 9 ao 13, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, num tema chamado Firmadas na Rocha. Diz assim a palavra do Senhor. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel e não comete erros, justo e reto Ele é. Vamos descer até o verso 9. Pois o povo preferido do Senhor é este Jacó. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta, ele o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele o cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum deus estrangeiro o ajudou. Ele, o Senhor, o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com frutos dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso. Amém? Esta palavra de hoje vem de encontro a essa situação do coronavírus, do Covid-19. Ontem eu tenho acompanhado o noticiário, eu venho aqui até exortá-las a que só vejam as notícias oficiais, que são as do telejornal, que são as das emissoras televisivas mundiais credíveis, porque também não adianta de nada estarmos a entregar-nos, a deixar essa angústia entrar em nós. Nós somos aquilo que permitimos que os nossos olhos vejam e entrem para os nossos corações, amém? Então vamos cuidar um bocado daquilo que permitimos que os nossos olhos vejam, tá bem? Para que os nossos corações também não estejam contaminados. Mas fora isso, o nível de mortalidade espalhado pelo mundo é muito grande. Estamos nesse programa global de oração que tem sido uma bênção, e se você ainda não está a fazer, eu super aconselho, faça. A oração deixa-nos com mais paz por vários motivos. A oração dá-nos paz, tranquilidade, sentimos que não precisamos ter controle de nada porque o controle está na mão de Deus. Orar é um mandamento do Senhor. Você deve orar a tempo, fora de tempo, assim como pregar a tempo, fora de tempo. Ore. Ore no Espírito, ore. Faça o que você estiver a fazer, mas ore. Fora desse assunto, diante de tanta notícia, diante de tanta coisa, esse coronavírus veio mudar o mundo. Eu fiz umas anotações
E com esta pandemia parece que o mundo parou. Parece que todos os planos ficaram estagnados. Casamentos foram adiados. Empregos ficaram suspensos. Pessoas perderam trabalho. As escolas fecharam. As crianças estão a ter aulas em casa, outras nem sequer estão a ter aulas. E parece que este vírus fez com que o mundo parasse. E o bem mais importante, que é o bem-vida, sobreposto a tudo o resto. De repente a economia, de repente a indústria, de repente os mercados, de repente tudo isso ficou em segundo lugar. Numa era capitalista, numa era em que o dinheiro fala mais alto, parece que tudo isso ficou em segundo lugar. É verdade. E para você, eu não sei qual é o teu problema, ou melhor, qual é a coisa que o coronavírus fez com que parasse na tua vida. E talvez você pare e pense, Senhor, quando é que isso vai acontecer? Se calhar essa é a tua oração. Se calhar essa é a tua oração diária. Senhor, quando é que eu vou retomar meus estudos? É incrível, a minha filha falava assim comigo sobre o ano letivo, quando as aulas começarem. E eu parei e disse, Senhor, nós nem sabemos quando é que essas aulas vão retomar. Não sabemos se vão retomar tão cedo. Então, realmente, o homem, está lá em Provérbios, né? O homem tem planos, mas o conhecimento vem do Senhor. Deus é que sabe o dia de amanhã. E eu não sei o que essa pandemia afetou na tua vida. Se foi um ano de estudo que você teve que perder, que você teve que suspender, se foi um emprego que você perdeu, se foi um casamento que não se realizou, eu não sei. Mas o que eu sei é que neste momento nós precisamos de estar firmadas naquele que é a rocha. E a Bíblia diz lá em Deuteronômio que o nosso Deus é a nossa rocha. Eu quero voltar um pouquinho lá no versículo 3, que diz: louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos justos. É Deus fiel e não comete erros. Uau! Aí eu parei e disse, Deus continua no controle. Quando o controle se escapa das nossas mãos humanas, é bom saber que o controle continua na mão de Deus. Ele é perfeito, Ele sabe todas as coisas. Ele continua no comando desse teu plano que não aconteceu. Ele sabe quando, Ele sabe como é que isso vai acontecer. Você precisa continuar firmada naquele que te prometeu. Aquele que te fez a promessa é fiel, justo e reto. É isso que diz aqui a palavra do Senhor. Então, vamos proclamar o nome da nossa rocha eterna, amém? Então, eu quero focar para um outro lado, que é o lado que, enfim, que é o que causa mais tristeza, que é o que causa mais preocupação, que é o lado da provisão de Deus, amém? Eu sei que neste tempo muitas famílias estão a lutar com falta de alimentos, porque muitos dependiam do mercado informal, muitas pessoas no nosso país dependem da venda ambulante, temos as dongueiras, temos os meninos de rua que vendem nas ruas e que muitas das vezes isso é que providenciava o pão e o peixe, amém? Então, eu quero ler aqui uma passagem que o Senhor colocou aqui em Deuteronômio e fala de Jacó, do povo do Senhor, daquilo que Deus fez por Jacó. E aqui ele diz, fala um bocadinho dos cuidados de Deus por ele e diz que Deus o protegeu, cuidou dele, Deus protege, Deus cuida. Deus guardou como a menina dos seus olhos. Deus o levou sozinho, sem a ajuda de ninguém. Fez ele cavalgar nos lugares altos da terra e alimentou-o com o fruto dos seus campos. E aqui diz algo assim muito particular.
esse versículo é que chamou a minha atenção e foi o que fez com que eu quisesse partilhar essa palavra com vocês, amém? Presta bem atenção. O versículo 13, na parte final diz: Ele Deus, amém? O nutriu, o alimentou, nutrir é alimentar, o nutriu com mel tirado da rocha e com azeite extraído do penhasco pedregoso. Nossa. Deus diz que para Jacó, por Jacó, ele tirou mel da rocha. Nós sabemos que a rocha é um objeto inanimado, é um objeto que não tem vida, mas Deus está a dizer que por ti, por mim, por nós, Deus vai tirar mel da rocha. Deus vai dar provisão para nós de formas milagrosas, assim como o Senhor fez a Jacó. Deus vai tirar azeite do rochedo, se preciso for, para suprir as tuas necessidades. Creia. Esse é o tempo de não vacilar. Esse é o tempo de estar firmado naquele que sempre te fez as promessas, porque aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel, minhas amadas. Amém? Então não vamos deixar que o medo tome conta dos nossos corações. Vamos orar. Vamos permanecer firmes. Vamos permanecer firmadas no Senhor, na nossa rocha eterna e inabalável, naquele que pode fazer o impossível. Porque quando acaba o meu conhecimento, o meu poder humano, aí começa o do Senhor, amém? Quando acaba aquilo que é a tua força humana, aí entra a força do Senhor. Por isso é que Paulo dizia que quando ele estava fraco, aí é que o Senhor era forte nele, porque o poder de Deus se aperfeiçoava nas suas fraquezas. Não adianta querer ser forte neste momento. Neste momento vamos deixar Deus ser forte por nós, amém, minhas amadas? Deixa Deus ser forte por ti. Vou deixar Deus também ser forte por mim, amém? Estamos a viver circunstâncias que não dependem da nossa vontade, são exteriores à nossa vontade. Vamos continuar a orar para que a misericórdia de Deus seja abundante para conosco. Mas sabemos que fiel é aquele que prometeu. Amém? Eu tenho aqui uma passagem que eu quero ler para vocês. Lucas capítulo 6. Vamos ler do versículo 47 a 49. Antes disso eu quero te dizer algo. Muita gente nessa altura estaria a organizar-se, a preparar-se para a celebração da Páscoa. Nós que estamos em Cristo sabemos que cessou a Páscoa em Cristo Jesus cessou, amém? Mas muita gente continua a ter a tradição da celebração da Páscoa. Mas Jesus foi a nossa Páscoa, a nossa última Páscoa, amém? E Ele, sabendo que o seu sacrifício na cruz, ok? Iria ser perfeito e que não iriam ser precisos mais sacrifícios de sangue, porque o sacrifício dele seria aceito por Deus. Entende bem? O sacrifício de Jesus seria aceito por Deus como uma nova e eterna aliança. E que aqueles que por meio de Jesus Cristo chegassem a Deus, aceitando o sacrifício que Jesus fez na cruz, esses sim estavam prontos e preparados para herdar a salvação. Quem aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, aceita o sacrifício pascal. Jesus é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira até o dia de hoje o pecado do mundo. Então nós já não celebramos Páscoa porque o Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia. A última ceia de Jesus, ele disse que nós, até que ele voltasse, partíssemos o pão, lembrando do seu corpo, tomássemos o vinho, lembrando do seu sangue, fazendo isso em memória dele. Jesus instituiu a Santa Ceia do Senhor, que é isso que nós celebramos. Amém? Mas no meio dessa pandemia, muita gente não vai poder oferecer
o sacrifício da Páscoa, amém? Aqueles que ainda celebram a Páscoa e que não têm conhecimento dessa verdade, porque de facto muitas pessoas inocentemente continuam a celebrar a Páscoa porque não sabem que verdadeiramente Jesus já fez o sacrifício todo, amém? Ele foi a última Páscoa, aleluias? Então vamos finalizar com essa passagem que eu falei em Lucas 6. Deixa eu abrir. Como é que vocês estão? Eu continuo com saudades. Eu tenho que ser bem sincera que eu não consegui fazer vídeos nos últimos 2 dias. Eu não estava muito bem. Mas eu já estou em nome de Jesus, amém? Lucas 6. Diz assim a palavra do Senhor. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, atenção, quem não pratica a palavra do Senhor Jesus, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém? Então Jesus Cristo comparou aqueles que ouvem a sua palavra e põem em prática como pessoas que firmaram a sua casa na rocha. E nós vamos transportar essa palavra para o nível espiritual. Construir as nossas casas sobre a rocha espiritualmente significa estarmos firmados em Deus, estarmos firmados em Jesus Cristo, estarmos firmados nas promessas de Deus, que são desde a antiguidade. Se o Senhor disse que Ele é a nossa rocha eterna e que nós não seremos abalados, devemos estar firmados nessa promessa do Senhor, porque Ele não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, está prometido, amém? Precisamos ter fé nisso, fé nas promessas, fé e confiança na aliança que temos com Deus, porque estamos aliançados com Deus pelo sangue do Cordeiro. Precisamos ter força, fé, firmeza, confiança de que o Deus que prometeu é muito fiel e vai cumprir. Vai cumprir aquilo que você está à espera, vai cumprir aquela coisa que ficou adiada, vai cumprir aquele projeto que não aconteceu, vai cumprir aquele emprego que ficou assim balançado. Se Deus é que te prometeu, Deus vai cumprir. Ainda é tempo de ficar firmada, amém? Leia a Bíblia, medita nas promessas de Deus, tira o foco daquilo que o mundo te diz, da informação que o mundo está a passar, coloca o teu foco no Senhor Jesus Cristo, amém? Então eu quero dizer que eu estou firmada no Senhor Jesus, nas suas promessas, estou firmada na rocha, eu sei que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Então fique firmada na rocha, amém? Não seja abalada, não seja confundida por nada, não deixe que nada te confunda, até porque a palavra do Senhor diz que Deus não se agrada daqueles que não têm fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem fé, você precisa estar firme nas promessas que o teu Deus te fez. Amém? Então, muito obrigada. Gostei muito de estar aqui com vocês esse tempo. Espero que esse tema seja bastante edificante para vocês, assim como ele foi para mim. E eu quero te desafiar a fazer uma coisa. Pega alguém da tua lista telefônica, uma pessoa que está assim no muro, que não está bem decidida se segue ou não segue o Senhor. Pega alguém
que não conhece Jesus, pega alguém na tua lista que, sei lá, escolhe uma pessoa. Ora por essa pessoa em primeiro lugar, ora, porque nada vem de nós, ora por essa pessoa. E depois manda um versículo bíblico, manda alguma coisa, mostra para essa pessoa o amor de Deus, mostra que você se lembra e mostra que Deus se lembra dela e mostra que Jesus o ama, que Jesus a ama. Faça a diferença na vida de alguém hoje. Que a palavra seja propagada. É isso que eu estou a fazer aqui com esses vídeos, com esses devocionais. Eu disse, Senhor, eu não vou ficar calada. Eu posso estar confinada dentro destas 4 paredes, mas eu não estou calada. O evangelho não vai parar por causa desse isolamento social. Vamos usar as redes sociais, vamos usar a internet, vamos usar o que estiver ao nosso alcance, mas vamos falar a palavra do Senhor. Amém? Esse é o tempo. Esse é o tempo, minhas amadas. Deus vos abençoe. Que vocês tenham um dia excelente. Que o vosso sábado seja muito abençoado. Deus vos abençoe. Amém?